Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma semana de Passa a Bola aqui na Rádio Transforma. E já sabem, se ainda não o fizeram, subscrevam aqui o canal, deixem já o like neste vídeo e assistam-nos até ao final, porque esse apoio é muito importante para nós. Sigam-nos também nas nossas páginas de Facebook e de Instagram. Eu e o Fernando estamos por lá também no grupo Passa a Bola da Rádio Transforma para comentarmos a atualidade esportiva todos os dias. E hoje, Fernando, não podemos começar de outra maneira que não seja, já se conhecem os semifinalistas do Europeu, não é? Dois semifinalistas, né? Falta outro. Boa tarde à Ana Sim. E boa tarde a todos os nossos ouvintes que nos acompanham. Cá estamos para mais um Passa à Bola. Infelizmente, não com a nossa seleção como é o que a gente gostava. Nós hoje até tentámos, Fernando, tentámos vir com as cores de Portugal. Exatamente, mas cada um tem aquilo que merece, como costuma dizer, não é? Desta vez não deu. Sim. Já estamos a trabalhar para o Mundial. A Santinha estava de férias desta vez. Tivemos aqui 4 jogos na Bélgica. Estás a falar dos quartos de Exatamente, final. dos quartos de final. O primeiro jogo foi entre a Bélgica e a Itália, que é um dos nossos candidatos, que já dissemos aqui e desafiámos os nossos ouvintes a dizerem antes de acabar, não é? Que seriam dos candidatos. Depois de acabar é fácil dizer quem é que é. Quem eram os favoritos ou quem acham que vai ganhar. Nós já dissemos aqui que para nós era a Itália, embora eu gostasse realmente, tirando Portugal, como é evidente, que ganhasse, um outsider chamado Dinamarca. Era o que eu gostava. E não te esqueças que vais a dizer, Fernando, mas nas redes sociais fiz ontem uma sondagem e as pessoas acreditam numa final que será a Itália e a Inglaterra. Também acreditas nisso? Não. Não? Não é esse o teu palpite? Acho que a Inglaterra que Vamos perceber, o Fernando discorda de vocês. Acho que a Inglaterra não chega lá. Achas que não? Não. Portanto, tivemos uma Bélgica com a Itália, em que a Itália passou às meias finais. Ganhou a Bélgica 2-1, já vamos analisar por alto esse jogo. Depois tivemos uma Suíça e a Espanha, que a Suíça foi derrotada nos penaltis após prolongamento. Portanto, empatou no tempo complementar 1-1. A Ucrânia, Inglaterra, a Inglaterra ganhou por 4-0, foi um jogo mais fácil para a Inglaterra, já lá vamos também. E depois tivemos a Checoslováquia com a Dinamarca, que foi um jogo desequilibrado um pouco na primeira parte e depois na segunda a Checoslováquia, depois de marcar o primeiro golo, equilibrou um bocado as coisas e estávamos a ver que se calhar íamos a prolongamento. Não era assim tão fácil como poderia parecer. Sim, a Checoslováquia apresentou uma boa equipa, uma boa dinâmica e foi uma das boas surpresas deste europeu. Relativamente à Bélgica, frente à Itália, eu continuo a dizer que para mim, no conceito de jogo, não naquilo que eu gosto mais, a Itália já não joga num sistema antigo, que era o chamado Catanaccio, que eles defendiam muito, basicamente era defesa e depois no contra-ataque, mas não sofriam poucos golos, não é? Porque estavam ali muitos a defender. A Itália hoje não joga assim. Joga num 4-1-2-3 com o Mancini. O Mancini era um dos técnicos também que já tem passado por muitos clubes e tal, não tem feito assim grande coisa, mas eu acho que o Mancini agora com a idade aprendeu mais alguma coisa e estou a gostar dele, da maneira como ele está a colocar a Itália a jogar. Para mim é a equipa mais equilibrada dentro do campo. A Itália tem uma vantagem, talvez dada pelo seu treinador, na preleção e quando fala para os jogadores, é que todos dá-me a entender que lá todos não há nenhuma vedeta em Itália, da equipa. Já tinhas dito isso aqui, que Exatamente. É uma equipa muito coesa é uma equipa e que é uma equipa, se sentem que efetivamente. são suplentes e todos sentem que são jogadores. São jogadores Titulares. E, portanto, quando é assim e o seu treinador leva neste sentido, a equipa vai longe. É o que temos visto com a Itália, com maior ou menor dificuldade, porque a Bélgica jogou muito mais do que jogou com Portugal, porque o jogo também se proporcionava a isso. Obrigava a jogar mais, é isso. Porque quando jogou com Portugal era um bocado diferente, não é? Havia aquela da pontuação, agora não existe a pontuação, é o mata-mata, chamada mata-mata. Portanto, e tinha que ser eliminado. Tem que ser mais arriscar, exatamente. Tem que arriscar mais. E eu, para mim, a Bélgica, além de ter uma boa equipa, para mim, do meio campo para a frente, tem uma boa equipa, mas tem uma defesa fraca. Começando logo por o João Vertonghen, que é do Benfica, tem 34 anos,
Já disse isto e vou voltar a dizer, não sei para que é que o Benfica foi gastar dinheiro num indivíduo deste, ele vai voltar outra vez com mais um ano, não vai fazer melhor que o que fez, pelo contrário, e o Benfica não tinha necessidade de ir buscar um jogador deste, porque eu não vejo ele a fazer diferença nenhuma. Trocava mais depressa o Pep por ele, embora o Pep com tem 3 anos a mais, mas é muito mais jogador, muito mais rápido, mais incisivo, tem tudo superior a este internacional belga, que eu não sei o que é que veio nele, foi um dos defeitos da Bélgica, e foi por ali que a Bélgica roeu e que acaba por perder o jogo. Eles atacaram mais, foi por aquele lado. E, portanto, a Itália acaba por marcar aos 31 minutos o primeiro golo, e depois a seguir marca logo aos 44 o 2-0, por Lorenzo Insigne, e a Bélgica empata aos 45+2 por um penalti do Lukaku. Depois viemos para a segunda parte e o jogo foi um bocado mais equilibrado, atendendo a este golo e tudo, porque eu estava convencido que os italianos, depois do 2-0, se viessem para o intervalo com este resultado, provavelmente a Bélgica não marcava golo nenhum e era capaz de sofrer mais algum. Ficavam ainda mais sólidos, Exato. A equipa Sim. ficava ainda mais sólida. Portanto, estava a saber que ia ser um jogo com, não digo com alguma facilidade, mas com um resultado de 2-0, que era muito difícil dar a volta. Foi um dos jogos que eu vi, foi um bom jogo, não adormeci, como alguns, nomeadamente Portugal nas primeiras partes, praticamente era um jogo muito cinzento, não saíam daquilo e depois atacavam quando estávamos a perder alguma coisa do género. Depois tivemos um jogo entre a Suíça e a Espanha, também vi este jogo, foi um jogo muito equilibrado. A Suíça surpreendeu-me pela positiva, não contava com uma Suíça tão forte, jogou muito bem, taticamente muito bem pelo seu treinador, e acho que até foi um pouco, não que tivesse jogado mais do que a Espanha, mas espelhou um bom futebol, uma boa cultura tática dentro do campo, e acho que a Suíça merecia mais. Depois, nos penaltis, contrariamente àquilo que a maior parte dos moderadores e dos comentadores pode dizer, não os jogadores do futebol, porque esses passaram por lá e já marcaram penaltis, sabem muito bem. E sabem muito bem. Para mim, um penalti não é um jogo de sorte ou de azar, é um jogo de capacidade. De técnica. E de técnica e de ser um bom marcador de penaltis. Pode falhar. E de pressão, não é, Sim, Fernando? Também é um jogo de aguentar pressão. Exatamente. E depois tem a ver com a pressão dos jogos e tudo e tal. Mas os bons jogadores, geralmente, pouco falham nessas jogadas. Às vezes, pode acontecer. Ou estão em má forma, ou estão um pouco concentrados, ou alguma coisa do género. Mas chamar sorte, não. Porque, reparem, independentemente do jogador A, B, C ou D, se for marcar o penal, atirar a bola para a baliza e o guarda-redes não se mexer, quase que é sempre golo, não sei que a bola vá bater no guarda-redes. A partir do momento que o guarda-redes se mexe, ou é uma grande defesa do guarda-redes, que também tem mérito, ou é um falhanço do jogador. Às vezes a gente diz assim, foi um falhanço do ponta de lança. Não. Há situações em que foi o guarda-redes que evitou o golo, porque foi lá buscar bolas, já vimos isso, em alguns penaltis, ele foi lá buscar. Aí é mérito do guarda-redes. E é o grande mérito do guarda-redes. Não o falhanço em si do avançado. Noutras circunstâncias, com outro guarda-redes, a bola entrava. E, portanto, mais a Espanha, que tem explanado um bom jogo, joga ao ataque, tem um déficit quanto a mim. O Morata anda para lá, é um bom jogador, acho um bom jogador, tomara o ano no Benfica. Mas não é um goleador nato, um finalizador. E a Espanha necessitava de um indivíduo ali que empurrasse mais as bolas para a baliza, atendendo ao caudal que a Espanha queria. A Espanha queria muitas situações de golo, mas depois não finaliza, não é? Não tem um indivíduo desses específico. Falta ali alguém. Falta ali um matador, um chamado matador. Pronto, a Espanha passou com algum mérito à final e vai jogar com a nossa candidata a vencer o europeu, na minha opinião, e na tua também, chamada Itália. Depois tivemos a Ucrânia com a Inglaterra. Eu aqui já tinha dito que a Ucrânia joga benzinho. Mas não seria fácil contra a Inglaterra, não é? E quando digo benzinho, significa que é uma equipa que eu sempre adorei, ou gostei sempre dos russos a jogar a bola. Havia grandes equipas, nomeadamente treinada pelo Sebastian, que é o treinador da Ucrânia, que era o ponta de lança na altura da União Soviética, da Rússia, não é? Era um grande ponta de lança e jogou com uma grande equipa que era como é que se chamava? Agora deu-me uma... Já te lembras, entretanto, sim. Fernando? Que chegou aqui a jogar aqui no Dragão, uma grande equipa na altura,
perderam com o Porto também fez 2 grandes exibições. Dinamo de Kiev. E, portanto, tinha uma grande equipa. Parecia que jogavam milhar. E o Porto teve que fazer 2 grandes exibições para não ser, ganhar, ser eliminado por eles. Por um Joari que apareceu aí na altura, que era um brasileiro. Um bom jogador e muito rápido e tal. E, portanto, é o que eu digo. Joga benzinho e tal, mas tem muitas falhanças ali. São muito frios. Para eles, o perder ou ganhar ainda dá a impressão que é igual. Que é mais ou menos igual. E, portanto, tem esta fatalidade. E contra uma equipa como a Inglaterra não seria fácil. E andam sempre nisto. A Inglaterra, que para mim é mais, não digo que é uma equipa levada ao colo, é mais uma equipa esforçada, não é? Com bons jogadores, tem lá bons jogadores, tem um bom ponta de lança. O Henrique é um jogador de classe mundial, sem dúvida, e outros. Tem uma defesa para mim fraca, ainda não foram bem apertados. E tem uma vantagem, praticamente jogaram agora em Roma o único jogo da Inglaterra fora. E agora vão jogar os 2 jogos em casa praticamente. E isto tem muito significado. Teria tanto significado até para nós, Portugal, se tivéssemos jogado aqui. E a final fosse também aqui. Isso tem um grande completamente diferente e já Jogam falámos disso aqui, público. não é, Fernando? E o público inglês é muito aguerrido, vai aos estádios, está lá toda. E gosta muito de futebol e ajuda muito. E estão a empurrá-los e estás a dar uma grande ajuda à Inglaterra. E a Inglaterra, naquela maneira de jogar deles e tal, foi andando, marcou um golo, marcou 2. E está nas meias finais. Foi por ali fora e está nas meias finais. Vamos ver agora com quem é que eles ficam. Nas meias finais com a Dinamarca. A Dinamarca, exatamente. Depois tivemos a República Checa com a Dinamarca. Mais um grande jogo. Para mim, a equipa que eu gosto de ver jogar, porque é uma equipa sem amarras táticas. Joga o jogo pelo jogo. Se perderem, tudo bem, vão para casa satisfeitos na mesma. Porque fizeram a parte deles. Exato, dão tudo. E agora até estão a dar mais qualquer coisinha por causa daquele drama que houve da com questão, o Eriksen, exatamente. Que está em casa. E eles, se calhar, estão a fazer mais qualquer coisinha para lhe oferecerem o troféu. E, portanto, vamos ver. Seria bonito, não era, Fernando? Seria uma bonita homenagem. É uma coisa engraçada. Ganharam por 2-1, estiveram a ganhar 2-0, marcaram um golo logo aos 5 minutos. Aos 42 marcam o segundo golo e pensava-se que a Dinamarca aqui ia enfiar mais 1 ou 2. Não acabou por não ser assim. Depois a República Checa marcou um golo e o 2-1 começa logo depois a equilibrar os pratos da balança e o jogo na segunda parte foi mais equilibrado. Tiveram lá uma ou outra oportunidade até para empatar os checos, mas a Dinamarca também teve algumas as suas oportunidades. Para coisa. E, portanto, vamos ter 2 grandes meias finais. Entre Itália e Espanha. Será de certeza um grande jogo, não é? É um grande jogo, mas eu continuo a dizer, mantenho a minha, que a Itália tem todas as independentemente de maior ou menor dificuldade, a Itália irá ganhar o jogo. E, portanto, vamos aguardar no próximo dia 6, que é hoje. É a primeira meia final. Depois temos no dia 7, amanhã, o Inglaterra-Dinamarca. É um jogo muito curioso, do qual eu estou com grande curiosidade. Aqui não se conseguem fazer tantas previsões, pois não, Fernando? Não, porque vai ser um jogo taco a taco. E vai ser um jogo, se a Inglaterra não tem amarras táticas também. Portanto, não joga sobre defesa, não espera pelo adversário. A Inglaterra Portanto, vai não sabemos bem o que esperar de nenhuma das equipas, não é? E a Dinamarca é exatamente igual. Também menos pujança física. Menos não é bem assim, porque eles equivalem. Também, portanto, vamos ver um jogo taco a taco. Irá ser um grande jogo, uma grande meia-final. E acredito, e espero, vou torcer pela Dinamarca, sem dúvida nenhuma, porque eu não gosto dos ingleses. Já tinha dito aqui, 5 ou 6 equipas daquelas super favoritas, eu prefiro que não simpatizavas. Não simpatizo com nenhum deles. Prefiro que eles percam e vou torcer aqui pela vitória da Dinamarca. Que é realmente uma equipa que chega quase de surpresa à meia-final do Europeu, não é? E se passarem para a final, teremos um grande jogo entre aquelas que eu espero que são as favoritas, entre a Itália e a Dinamarca. Então a tua aposta. Exatamente. Vocês deixem aí nos comentários quais são as vossas apostas para esta final. Se forem estas 2 equipas, vou adivinhar sempre, porque uma até está hoje na final e a outra era a que eu prefiro que ganhe. A que tu mas querias como disse que era a Itália que ia ganhar este europeu, portanto acerto sempre. E mantens que será a Itália que ganha mesmo, independentemente do adversário na final, não é? Ok, muito bem, Fernando. E diretamente do europeu passamos para a Copa América, que também está a terminar. A Copa América está a terminar e temos cada vez mais casos de Covid, infelizmente. Já lá há equipas Foi muito significativo mesmo. Exato. Na Copa América. Foi muito assustador.
Foi o caso da Venezuela, porque senão estavam todos, equipa técnica e tudo. Portanto, aquilo continua na mesma pavinho, como se costuma dizer, no mau sentido. Tivemos alguns jogos aqui que eu vi, um Peru com o Paraguai com um empate, e o apuramento do Peru para a meia-final, que já se realizou nesta madrugada, em que o Brasil ganhou ao Peru. E cá está, eu tinha dito que o Brasil era o maior favorito. Mesmo que estaria a jogar em casa. Sim, e que chegaria muito dificilmente sem dificuldades à final. Fugir ao Brasil. E vi também o Argentina e Equador. Foi um bom jogo, o Equador bateu-se bem, mas a Argentina jogou um pouco mais para o Messi, que era aquilo que devia fazer. E jogando um pouco mais para o Messi, se ele estiver naquela noite boa, faz a diferença. E, portanto, foi a diferença. Foi o Messi que esteve nos golos todos e marcou um livre, deslumbrante, e outras jogadas que ele tem lá de se retirar o chapéu. Realmente é inconfundível a classe do Messi. Que eu continuo a dizer, para mim, é um dos melhores jogadores de todos os tempos, mas eu ainda continuo, em termos argentinos, a considerar que o Maradona era superior ao Messi, na minha modesta opinião. E pronto, e vamos ter uma, às 2h da madrugada, vamos ter uma Argentina-Colômbia, um jogo que não é fácil para a Argentina, porque a Colômbia tem uma boa equipa também, vai-se bater bem com a Argentina, vai-lhe dificultar, e não sei qual será o finalista a jogar com o Brasil. Acredito que depois na final 75% é para o Brasil. Com alguma facilidade. E não me devo estar a enganar muito relativamente a essa questão. Também para a semana já teremos essa novidade e já poderemos aqui discutir isso. E por cá, Fernando, finalmente o mercado de transferências começa a mexer um bocadinho, não é? Sim, um bocadinho, porque pronto, a seleção veio embora, veio com as malas. Os clubes, nomeadamente o Benfica, vai ter uma época que começa mais cedo, uma das eliminatórias para apuramento da Champions League. Os outros clubes também estão todos a trabalhar neste momento. O que falta é os clubes que estão ainda no europeu, ainda não começaram a investir, não é? Exatamente. Há uma ou outra. Mas ainda está tudo mais ou menos parado. Tudo muito parado. E depois aquilo é uma bola de neve, não é? Conforme fazem as aquisições, têm que ir buscar outros jogadores e aí pode mexer um bocado com o campeonato português, nomeadamente dos 3 grandes. Acredito, no que diz respeito, vamos falar aqui nos 4 principais, no que diz respeito ao Sporting, o Sporting foi a Braga buscar um bom jogador, o Ricardo Esgaio, que acho que o Amorim está a fazer, por aquilo que eu leio e as supostas aquisições que o Sporting quer fazer, estão aí a buscar, em termos cirúrgicos, bons jogadores. E aquilo que lhes falta, de alguma forma, na equipa, para colmatar, de uma maneira geral, aqueles jogadores que, eventualmente, se o mercado se agitar um bocado, possam sair. Se não sair, eles irão ficar... Eles estão a antever essa situação e a fazer compras nesse sentido. E vão ficar mais reforçados porque estão aí a buscar bons jogadores, que é o que nos estão aí a buscar já alguns clubes, nós lá vamos à frente. Portanto, temos as saídas no Sporting do João Pereira, fim de carreira, vai lá para treinador adjunto do Sub-23, e o Tomás Silva, que era um da formação, que o Sporting deu-lhe abertura, e ele vai para o Vizela. Possíveis entradas. O Rubem Vinagre, do Wolverhampton, que jogou no Famalicão, é um rico jogador, um defesa esquerda de grande categoria, que eu prevejo que vai ter um futuro grande. Embora no Wolverhampton, na Inglaterra, não consigo perceber, porque conheço o que está lá, não é melhor do que ele. Como é que não foi dado as oportunidades? E até estamos a falar que tinha um treinador português, no Espírito Santo. Não percebo como é que não teve lugar a isso. Não entendo, às vezes não se entende, não é? Não estamos lá nem nos sempre treinos. tem que fazer sentido para nós. Não estamos lá nos treinos, Exatamente. não é? E às vezes há treinadores que gostam de outras maneiras de ser do jogador, outras características, que é o mais correto. E dispensaram um bom jogador, e o Sporting faz uma grande aquisição. Aliás, o valor dele é 10 milhões, cláusula, que fica em 2022. O Sporting terá que pagar, para agora é emprestado, e o Sporting terá que pagar 10 milhões. Era um jogador que caía no Benfica como uma luva, porque o Benfica não tem um defesa esquerdo de grande categoria. Tem o Grimaldo, e continuo a dizer que o Grimaldo é um falso defesa esquerdo, o Grimaldo é mais um médio esquerdo do que um verdadeiro defesa E essa posição está por completar. E essa posição está para completar. Foram buscar agora outros, já vamos falar aqui mais à frente, que eu tenho as minhas dúvidas. E, portanto, relativamente ao Sport, é mais ou menos isto que se fala. Fala-se também na saída do Palhinha, do João Palhinha, e da entrada, se ele sair, tenho que ir buscar um jogador ao mesmo nível. Até se fala, inclusive, que o Sporting se vai meter na corrida também
por El Musrati, que é o médio líbio do Sporting de Braga. É um bom jogador, mas me dessem entre os dois, eu prefiro o Palhinha. Não por ser português, o Palhinha tem outra dimensão que este Musrati. Mas se efetivamente o mercado for mais forte e ele sair, se não é? Se eles chegarem com 40 milhões para o Sporting, a cláusula é 60 milhões, os clubes vendem mais barato. Entre 10 a 20 milhões os clubes vendem porque têm a necessidade de vender, de fazer vendas para pagar prejuízos acumulados ao fim destes anos todos. Portanto, sobre o Sporting é mais ou menos isto. Relativamente ao Benfica, o Benfica teve duas entradas. Uma do Rodrigo Pinho, que veio do Marítimo já em janeiro do ano passado, mas eles deixaram-no estar lá até ao fim do campeonato. Ele depois lesionou-se, poucos jogos fez também. É preciso ver se ele está em condições ou não, porque é muito propenso a lesões. É um bom jogador. Vamos ver como é que ele se vai adaptar como é que está e como é que entra na equipa. Ao Jesus e ao Benfica, que é preciso muito importante. E o Gil Dias, cá está, outro também que esteve a jogar no Famalicão e que se consta que o Jesus está a pô-lo nos treinos, a trabalhá-lo para falso defesa esquerdo e com a tática dos três centrais. Afinal, ele sempre me ouviu e este ano está a trabalhar a tática Finalmente dos três centrais. ouviu-te, não é, Fernando? Quer dizer que ele está a ficar obsoleto. Para mim, já está há muito tempo, mas vamos ver. Depois, saídas do Benfica. Tivemos o Pedrinho para o Shakhtar Donetsk, que foi a grande venda do Benfica neste momento. Para já. 18 milhões. O Jardel acabou o contrato, não se sabe onde é que vai. Provavelmente ainda vai jogar em algum clube, até português, se calhar, se o convidarem. E o Sérvio para o Celta de Vigo, que fez alguns jogos. O Jesus não acreditou muito nele. Se calhar tinha aqui um defesa esquerdo de fibra e bom tecnicamente, que ele não era um mau jogador. Mas, claro, é baixo e o Jesus não gosta de indivíduos baixos para jogar na defesa, nem no meio campo. Tudo que seja alto, mais de 1,80 m, para o Jesus é bom. Já tem lugar na equipa. E já lá vamos. Pelo menos dá-lhe prioridade. Quanto a mim, errado, mas enfim. Possíveis entradas. Aqui é que está a grande incógnita do Benfica, que é o João Mário Sporting. O Benfica dá 7,5 milhões. Vai pagar 3 milhões. O João Mário vai ficar a ganhar, vai ser o top dos salários do Benfica, porque o Weigl é o que ganha mais e ganha 2,5 milhões ano. Este vai ganhar 3, porque depois, atendendo aqui estes indivíduos que regressam, pela lei Sócrates, têm 50% de desconto. Ele já fez isso na altura, já a pensar em algumas coisas que algumas artimanhas, colocou a fasquia dos impostos em 50% a quem regressasse ao seu país. Temos o caso do Pepe, que está nessa situação, e outros. É só um exemplo. E, portanto, o João Mário alinha nisso. O Benfica vai pagar 3 milhões. Portanto, o que significa que mais 1,5 milhão são 4,5 milhões para o João Mário. Depois temos o Alves Morati do Braga, é uma possibilidade também. E eu acrescentava aqui o Nesonzi da Roma, acho que o Benfica já se desinteressou, era um 6. E o Radonic do Marselha. Eles também querem 10 milhões e é um extremo, não sei para que é que o Benfica necessita dele, muito sinceramente, por 10 milhões, não conseguem perceber. Não achas que seja um bom negócio? Eu coloquei aqui, para o Jesus ficar satisfeito, o Benfica devia ir buscar o William Carvalho e o Adriano Silva. O Adriano Silva era barato, tem 32 ou 33 anos, está a jogar aí meio suplente para lá para a Itália, vinha com facilidade por tudo e meia. O William Carvalho é a grande incógnita que eu acho, porque ele não tem clube neste momento, o Betis não o quer. O Benfica tinha que dar 10 milhões para o trazer, ao princípio falava-se em 16 milhões, depois já passou para 10. Acredito que o Jorge Mendes vai se meter nisto à última da hora. O Jesus não vai ter os jogadores que quer, e ele gosta sempre de ter jogadores a mais, e acredito que o William Carvalho já andas bem para o pacote. O Benfica compra por pacotes, porque tem um treinador que tem carta branca, não percebe nada de futebol, está ultrapassado, está obsoleto para mim, e portanto deram-lhe carta branca, e no Benfica está tudo à sorte, porque até o Presidente não se sabe onde é que ele anda, ele não responde a nada, não é? E os benfiquistas têm que começar a ficar preocupados com a próxima época. Eu já disse isto e volto a dizer. Tenham minha atenção que o Benfica para o ano não vai ficar melhor. Pelo contrário, vai ficar pior. E se calhar vai trocar jogadores que os benfiquistas, ou a maioria dos benfiquistas, acham, e o seu treinador, que são medianos, por outros mais medianos. É o caso do João Mário. O João Mário não faz rigorosamente falta nenhuma ao Benfica. Aliás, era o jogador que eu mais criticava no Sporting. E não é por acaso que o Sporting, se o Amorim dissesse que sim ao Presidente, é imprescindível. O João Mário, isto é que nós temos que ter a noção. Ele ficava. Claro que ele ficava, no Sporting não o deixava ir embora, até porque ele é das camadas jovens no Sporting, é da formação do Sporting e ficava. O Amorim, podes pensar, é porque o João Mário não viu naquelas condições que o Amorim que ele acredita que são precisas. E que tem outros
com outras características melhores até para o Sporting. Para o Benfica, que se queixavam no meio-campo de alguns a gasóleo, como o Gabriel, o Bale, o Tarabte e outros que colocam lá, vamos buscar outro indivíduo a gasóleo. E depois, eu ontem até dei uma risota, não como o Joey Berardo, que senão até ficava mal aqui no programa, em que eu vi ontem no Correio da Manhã alguns comentadores a terem a lata de dizer que o Benfica ia ter um meio-campo de sonho, que era o João Mário e o Musrati. Por amor de Deus, estes indivíduos até foram jogadores de futebol, deviam ter um certo cuidado na análise que fazem, porque as pessoas, algumas pessoas que percebem no futebol, até que nunca jogaram a bola, e os que jogaram a bola riem-se um bocado. O meio-campo de sonho do Benfica, e era fácil de ir buscar, era quando estava o Palhinha no Braga, que o Sporting queria vender por 10 milhões, que o Benfica comprava, porque foi comprar outros por 20 milhões, para não jogarem, e alguns ainda estão lá, e não jogam nada. Jogaram. E o Renato Seixas por 16 milhões. Isso sim, o meio-campo de sonho do Benfica, para era mim, esse. neste momento, se eu fosse treinador, era o Palhinha e o Renato Sanches. E depois os outros, a gente íamos ver. Só esses dois valiam por 8. Já faziam a diferença e já sem conseguíamos lesões, equilibrar. valiam por 8. E o Benfica cavalgava para a frente. Desta maneira, com Joões Mários, Eulino Carvalho e outros similares, o Benfica não vai a lado nenhum. Pelo contrário. Será uma má época. Vai ser ultrapassado outra vez, quer pelo Sporting, que está a trabalhar bem, quer pelo Futebol Clube do Porto, que Sim, não sabe vamos grandes falar coisas. do Futebol Clube do Porto. Exato. Não temos grandes agora, notícias. Vamos falar do Porto. Tem o Pepe do Grêmio, já tinha sido uma aquisição feita em janeiro e ficou até ao fim do campeonato, portanto já se apresentou, está em quarentena, não é como é normal. E o Fábio Cardoso, que é um ex-Benfica, da formação do Benfica, um bom jogador, um bom defesa central, se me disserem assim, mas o Fábio Cardoso não era ele que ia fazer a diferença para o Benfica, mas eu pergunto, mas o Benfica tem lá dois, o João Bertogen com 34 anos é melhor do que ele, o Jardel é melhor do que ele, o Ferro é melhor do que ele, e outros que estão para lá, o Otamendi é melhor do que ele, não são. Portanto, aproveitava-se este indivíduo, por tudo tem meia, não é? Era um jogador E que da poderia formação. fazer alguma coisa. É um jogador que é benfiquista, joga a Benfica, não é? E vai encaixar, pela maneira como ele joga e tudo, como uma luva ali no Porto. Porque Exatamente. o Porto tem alguns já com alguma idade, o caso do Pepe com 37 anos, etc. Depois temos as saídas do Porto, são saídas importantes. Temos o Marega, que saiu sem dar nenhum ao Porto, infelizmente, ou para o Al-Ali. O Marco Grossi, que quer voltar. O Porto está a tentar aqui fazer um negócio, que é mandar um para lá e trazer este para amortizar um bocado o preço. Temos o Filipe Anderson, que acabou o fim do empréstimo também, e o Porto não está interessado nele, porque ele pouco jogou, é um grande jogador, mas não se adaptou aqui, e também ao Sérgio Conceição. E o Sarre, que também é um fim do empréstimo também, que andou aí, era defesa central, e que regressa. Esquerda, e regressa também, porque o Sérgio Conceição desinteressou-se dele. Possíveis entradas de Futebol Clube do Porto. Tínhamos o Eustáquio do Paços de Ferreira, parece que já está em banho-maria, e o Filipe Soares do Moreirense também está em banho-maria. Porque o Porto recebe o Vitinho, que para mim é um rico jogador, um jogador com grande futuro, que estava no Wolverhampton também. Estavam à espera que eles batessem a cláusula dos 20 milhões, eles parece que querem mais uns dias ou alguma coisa do género. Claro que isso faz grande diferença ao Porto, os 20 milhões, mas o Porto fica com um grande jogador, na minha ótica. Não sei como é que isto vai ficar. Será que um bom encaixe? Ficando e regressando, e mais alguns, como é o caso do Benfica, que teve alguns da formação a trabalhar com o Jesus, mas eu acredito que na hora H ele não quer nenhum, ou não dá oportunidade a ninguém, porque é lema dele. E veremos a mesma história na próxima época. São estas as novidades, Fernando? Mais alguma não, queiras temos destacar? Temos só o Braga, que tem umas entradas também do Tiago Esgaio para a saída. Ele já sabia mais ou menos que o irmão que ia sair, até se pensou que iam jogar os dois irmãos, ainda não é desta. Do Belenenses também um bom jogador, mais ou menos dentro da coisa, um bocado mais novo, mas o pulmão é igual. Depois temos o Lucas Mineiro, um bom jogador, um brasileiro, foram buscar ao Gil Vicente. O regresso do Fábio Martins, que é uma grande incógnita para mim. Como é que este jogador, com um pé fabuloso, é um jogador fabuloso, que faz a diferença, como é que não se adaptou ao Braga ou não aproveitou? Parece-me que o Carvalhal desta vez vai aproveitá-lo, não é? Porque o Carvalhal lembra-se teve algumas lesões durante o campeonato que deram origem a que o Braga descolasse um bocado da linha da frente. O Braga este ano está mais reforçado, porque tem aquelas 4 lesões que teve praticamente meio ano, mais alguns jogadores que vão entrar, e alguns ainda que podem entrar para lá. Depois temos as saídas do Gaetan
pouco fez em Braga, também atendendo às lesões que tem, o Zé Carlos para o Gil Vicente e o Assis para o Brasil. Possíveis entradas que se fala, Alfa Semedo, e aqui é que é o Busilis da questão, Alfa Semedo do Benfica, Pedro Pereira do Benfica e Chiquinho do Benfica. O Benfica dá 3 e mais 10 milhões, ou 12, para o Alves Musrati. Pois eu tenho-te a dizer que eu não dava nenhum tostão, nem mandava estes indivíduos para lá. Não fazias essa troca? Nomeadamente este Alfa Semedo. Primeiro testavam, não sei como é que o treinador do Benfica não testa estes jogadores e depois toma uma decisão. Não quer ver ninguém, ou alguém lhe diz, ou ele é iluminado também, que aquele é um clube de iluminados, deve estar iluminado, ou alguma luz que viu ao fundo do túnel, e portanto não precisa de ver estes jogadores, porque ele sabe como é que eles jogam. Não sabe nada, mas enfim, dispensa-os com esta facilidade toda. E vai buscar outros que já viu jogar. E vai buscar outros que já viu jogar e dos quais já foram jogadores deles, como ao meio-campo do Sporting, da Adriano, William Carvalho e João Mário. E agora a pergunta que eu faço, com esse meio-campo fabuloso que o Jesus teve na altura, quantos títulos ganhou no Sporting? Ganhou uma taça de Portugal, infelizmente. Portanto, os benfiquistas que pensem e repensem nesta situação e não esperem milagres para o ano. Para a próxima época. Bem, tem uma nota muito rápida agora, Fernando, só porque também não é só de futebol que isto se faz e também falámos de outras modalidades, para os campeões das modalidades de pavilhão, Fernando. Sim, para os campeões das modalidades dos pavilhões e não só. Sim. Temos de outras modalidades, vamos dizer temos assim. No futsal masculino o Sporting, feminino o Benfica. Em basquetebol temos o Porto, não tem equipa para já. Sim. Em futsal, já há muitos anos. Tentaram várias vezes e tudo, não sei porquê, era interessante. No basquetebol temos o Sporting novamente e em feminino o Benfica. Em hóquei em patins temos masculino o Sporting, não sei se reparas, o Sporting está nos 3, e em feminino foi a disputar entre o Sporting e o Benfica ganhou 8-5 e, portanto, o campeão feminino de hóquei em patins é o Benfica. Em handball temos o Porto e em feminino a Madeira Sá. E em voleibol temos masculino o Benfica e feminino a Academia José Moreira, que faz uma parceria com o Porto. Significa isto que o Benfica este ano foi grande, e honra seja feita, no feminino. Porque ganha no futsal, no basquetebol, no hóquei em patins e, portanto, e no futebol de 11 também. O que significa que se não fosse o Benfica era 0 este ano. Portanto, honra seja aqui feita às equipas femininas do Benfica. O melhor é a gente começar a ver e a debruçar-se para o levam ano. Os troféus exatamente, para casa. Debruçar-se para o ano sobre as equipas femininas do Sport Lisboa e Benfica. E os benfiquistas estarem mais focados naqueles que estão a honrar mais a camisola. E que trazem os títulos para casa. E que têm, se calhar, melhores treinadores do que alguns lá consagrados que nada fazem até hoje. No entanto, recebem muito dinheiro e dinheiro a mais para aquilo que vale. E nota também para o Sporting, porque as vitórias foram mais ou menos transversais e não se esgotaram no futebol de 11. Além de que o Sporting também é bicampeão em futsal e em hóquei em patins. Exatamente. É muito importante isto. Já é aqui um trabalho de consistência. Sim. Está dada essa nota final, Fernando. Agora, entretanto, vamos nos preparar para a primeira meia-final do Europeu e para a semana voltamos para o último passo à bola desta temporada, já com os resultados do Europeu e de quem será o grande vencedor desta edição de 2021. Vocês já sabem, se ainda não o fizeram, não saiam deste vídeo sem subscreverem o nosso canal, sem deixarem também o vosso like e sem nos seguirem nas nossas páginas de Instagram e do Facebook. Eu e o Fernando estamos por lá sempre para responder aos vossos comentários e também falar um pouco da atualidade esportiva. Já sabem, sem surpresas, voltamos para a semana para passarmos novamente a bola.